Então, esse versículo que eu vou ler, compartilhar com vocês nessa 2 horas de devocional que Deus me deu, é Romanos 12, versículo 2. Versículo, como outros textos na Bíblia, está no imperativo, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Para tudo dependemos de Ti, Pai. Que os pensamentos em torno deste versículo, Senhor, sirva para nos ajudar a todos nesta manhã, trazer um despertamento, trazer uma convicção no nosso coração. Que o Teu nome seja glorificado. Amém, Pai. Bom, não se amoldem, não se amoldem. Eu pensei nessas expressões desse versículo 2, e eu ouvi esse não se amoldem, porque para não se amoldar, para se amoldar a qualquer coisa, basta a gente relaxar, basta a gente aliviar que a gente vai tomando aquela forma. Quanto mais a gente relaxa, mais a gente vai tomando a forma. Então, não se amoldar, para mim, já é um chamado a uma ação, já é um chamado para a gente sair de uma passividade. O problema é que a gente, muitas vezes, quer relaxar, não quer estar sempre. A gente quer certos benefícios, mas a gente, como já disseram, a gente não quer pagar, às vezes, um pequeno preço, não é? E é fato também, como eu disse, a gente sabe, mas parece que a gente não acredita. A gente entende, mas ficamos numa distância daquela prática, ou temos aquele cuidado com as intenções, né? Porque o texto está me dizendo que o mundo quer nos amoldar, o mundo quer me amoldar, o mundo quer que eu me encaixe, né? Por isso que há tanta flexibilidade. Quando a gente viu já certas coisas acontecendo no meio, sei lá qual é o meio gospel, né? As conquistas que as pessoas tinham como conquista, fulano agora, a emissora tal, a Globo, aí fulano está na Globo, está contratando, que bênção. E será que é isso mesmo? Será que o mundo, com certas coisas, não está tentando, né, nos enfraquecer, né? Como o mundo faz, né? A gente vê aí essas coisas, fulano foi contratado pela outra emissora, peso de ouro, mas não dá programa nenhum para ele. Tira o cara da visibilidade, né? Enfraquece a sua imagem. Então, o mundo, ele quer nos amoldar. E eu e você precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa, não quando a gente vem no congresso. Precisamos fazer alguma coisa todo dia, não é? Então, ele dá essa ordem, né? Transforme-se. Eu não sou muito ligado em certas coisas, assim, em certos filmes, em certos desenhos, mas eu sei que tem essa coisa, né? Do super-herói, agora tem essa coisa do transforme, né? Aqueles carros que viram guerreiros, não é? Que viram. Então, isso traz um desejo. Poxa, eu queria poder também me transformar. Talvez, se perguntar para alguns de nós aqui, nós queremos nos transformar em algumas coisas, né? Uma vez estava conversando com alguns colegas, até um tempo isso, e alguém disse assim: poxa, eu queria ter um ministério de fulano, né? Na igreja que eu fui formado, e vários companheiros fomos ordenados diáconos juntos. Então eu tinha aquele pensamento: poxa, eu queria ser que nem fulano,
eu queria ter aquela capacidade de fulano, eu queria ter aquele talento de fulano, né? Um pastor que trabalhou comigo, ele dizia assim, né? Eu queria ter voz, eu queria saber cantar, eu queria ter voz, eu queria saber tocar um instrumento, eu queria saber cantar. E ele fechou o seu comentário dizendo, mas Deus não dá asa à cobra, né? Ele mesmo disse isso, não foi nem eu, né? Se ele tivesse dito que todos digam amém, estava eu e ele, eu dizia amém, mas ele não falou nada. Mas a gente quer, não é verdade? E aí essa questão do motivo, por que eu quero? Por que eu quero ser? Por que eu quero ter? Então, o texto diz assim, transforme-se. Poxa, eu posso fazer isso? Né? Eu tenho essa capacidade, a palavra de Deus está dizendo para mim. Ele diz, como é que eu faço isso? A minha transformação é pela renovação da mente. Transforme-se pela renovação da mente. E outro dia eu escrevi isso, publiquei isso, dizendo assim, sobre essas 3 coisas que devem fazer parte do nosso dia a dia, que devem fazer parte do nosso devocional, que é orar, meditar e refletir. Então, a nossa prática deve ser esse processo, orar, meditar e refletir, não é? Se nós precisamos refletir mais sobre as coisas da vida, sobre as situações que a gente passa, sobre as coisas que a gente deseja, orar, não siga o curso, transforme-se por uma renovação mental. A renovação mental que a Bíblia propõe para nós é na própria Bíblia, não é um relaxamento, né? A renovação mental não é por um processo humano, não é? Nós estávamos tomando café aqui agora, a minha filha mandou uma foto da minha neta mais velha. Eu não sei onde ela aprendeu aquilo, se foi na escola, não sei se ela viu alguma coisa. A minha neta sentada naquela posição de meditação, 6 anos, de olho fechado, falou para mim que estava meditando. Ela está meditando, menina. E aí a minha esposa me mostrou a foto, eu falei, está amarrado, Jesus livra essa garota. A gente faz assim, a gente despreza certas coisas, né? Mas a gente tem que saber que nós precisamos ter essa prática de parar, de refletir, de meditar, de orar. O processo de oração é um processo que vai trazer uma renovação, não é? Fazer a vontade de Deus, isso todos nós sabemos, todos nós falamos, todos nós pregamos, todos nós ensinamos na nossa igreja. Fazer a vontade de Deus é sempre melhor do que fazer a nossa vontade, ou de fazer a vontade das outras pessoas. Eu conheço pessoas, e eu digo assim, puxa, se fulano tivesse tanta preocupação em fazer a vontade de Deus, as pessoas estariam muito bem, mas está sempre preocupado com a vontade de Beltrano, com a opinião de Cicrano, o que fulano vai falar, o que Beltrano vai pensar de mim, está sempre tentando agradar. E aí ele se esquece de agradar aquele que tem poder para nos dar uma vida agradável, uma vida vitoriosa, nos dar a segurança da vontade de Deus. Não tem nada, irmãos, nesse mundo que possa nos dar a segurança que estar na vontade de Deus nos dá, né? Estar na vontade de Deus nos dá sossego, né? Nos dá tranquilidade, nos dá paz, nos livra de muitas tentações, né? Nos dá uma capacidade de orar, meditar, refletir na palavra de Deus, nos dá essa segurança, por exemplo, para vencer certas tentações, para vencer a nossa vontade, a vontade da carne. Quantos de nós, pastores, nós não sabemos ainda
por que isso, né? Por que eu tenho dificuldade de discernir a minha vontade, a vontade do mundo, a vontade de alguém e a vontade de Deus na minha vida? Eu sempre tenho crise pessoal com isso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, por que eu, nessa altura do campeonato, às vezes eu estou assim, Senhor, fala comigo. Mas não é para conhecer a voz dele, não é para estar identificado com ele. Uma das razões pode ser, não é, a falta de um devocional, a falta de um tempo, não é, de buscar a Bíblia, meditar na Bíblia para Deus falar com a gente, para Deus nos aconselhar, não é? Para eu trazer para a minha vida, e não apenas para eu compartilhar com as pessoas, não é? Então, esse texto, ele nos dá esse incentivo. E aí, o que me despertou no texto é experimentar e comprovar. Para que você possa experimentar e que você possa comprovar o quê? A boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, como se Deus dissesse para mim assim, cara, você tem que deixar de ser teórico. Você tem que deixar de ser teórico. Eu sempre cito, com muita frequência, a Igreja de Nova Vida de Juiz de Fora, que eu fui pastor lá. Fui o primeiro pastor lá. E o que eu cito? Aquilo que aconteceu na minha vida. Eu sempre digo assim, eu fui para lá um pastor e eu voltei de lá outro pastor. Não é? Por quê? O que aconteceu lá? Aconteceu o seguinte, eu deixei de ser teórico num monte de coisas que eu fazia e falava. A minha pregação, né, ela foi transformada. Uma coisa é você dizer para alguém, faça isso e creia, porque está na Bíblia. E Deus usa a sua palavra, ela não volta vazia. Outra coisa é você saber, você ter experimentado, você saber que aquela palavra é fiel, aconteceu na sua vida, né? Você viveu aquilo, você tem história para contar com H, você tem vivência para contar sobre aquilo, porque você fez, porque você buscou, porque Deus derramou o maná, porque Deus te deu vitória, porque Deus tirou água da vida na sua vida. E não porque você é apenas um repetidor de coisas que muitas vezes a gente nem na nossa essência a gente sabe. A gente teve uma experiência para provar, comprovar, experimentar, não é verdade? Então, para isso, nós precisamos, então, seguir esse conselho todo desse versículo 2. Então, eu vou terminar essa palavra dizendo que, quando nós fazemos a vontade de Deus, porque eu também fui levado a esse texto, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, não. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente experimenta e comprova a boa, perfeita vontade de Deus. Mas quando a gente faz a vontade dos outros, ou quando a gente faz a nossa própria vontade, a gente sempre corre um risco de virar Pilatos. Porque o texto lá de Lucas diz que, então, Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Pilatos decidiu fazer a vontade deles. E o que Pilatos foi fazer depois disso? Ele foi lavar as mãos. Então, quando a gente abre mão de fazer a vontade de Deus, em detrimento, aliás, por fazer a nossa vontade, quando a gente faz a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, quando a gente faz a vontade de alguém, quando a gente cede à pressão de alguém para fazer certas coisas, para tomar certas decisões, nós vamos acabar sendo um Pilatos. Nós vamos acabar chegando em certas situações e vamos passar a viver lavando as mãos, por falta de uma convicção, por falta de uma direção para aquilo que nós devemos fazer, para aquilo que nós devemos realizar na nossa vida. Então, eu quero deixar esses pensamentos com você nesse nosso aqui momento pessoal, né?
Essa palavra é para mim e para você, para a gente olhar para a nossa vida, né? Eu estou na mesma correria que você. Quantas vezes é difícil. Eu vou terminar com uma lembrança de um colega nosso, não está mais no nosso meio, que ele dizia assim, da frustração dele, que muito sobrecarregado na igreja, então ele tirava um tempo para orar. Aí ele dizia assim, eu saía para orar, ia para um lugar aprazível, ia para um lugar assim de verde e tal, eu hospedava-se lá. Ele dizia que ele ia lá com a Bíblia e tal, e ele chegava lá, se arrumava e se ajoelhava para orar e para buscar Deus. E ele sempre que chegava lá e fazia isso, ele dormia. Aí dormia. Aí ele levantava, meu Deus, perdão, Senhor, que eu vim aqui te buscar, Senhor, me dá força. Até que ele entendeu que quando ele saía para orar, que ele estava muito cansado mesmo. Então, o cansaço era físico. Então, ele disse assim, eu aprendi que quando eu saía assim, primeiro eu ia dormir mesmo, né? Eu nunca pegava a Bíblia e tal. No primeiro dia eu chegava, relaxava, olhava e dormia. E no dia seguinte, é que ele já estava um pouco descansado, é que ele começava na sua leitura, na sua busca de Deus. Todos nós estamos numa correria muito grande, né? O celular não para, o WhatsApp não para, não é? Tem o WhatsApp, eu conheço uma pessoa, mora até comigo, o WhatsApp dela parece sino, pim, 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 pim. Ela participa de 494 grupos, grupo das mulheres, das Débora, das solteiras, das casadas, das viúvas, tem grupo de tudo. Das que são e querem deixar de ser, as que nunca foram e estão querendo ser alguma coisa. A minha esposa participa de tudo. Então, não tem sossego, né, irmão? Você olha o celular da Kátia, está assim, o WhatsApp, 434 mensagens não lida. Todos os negócios dele tem uma penca. E tudo isso milita contra nós, não é? Eu resisti muito a aprender que até para eu andar de bicicleta, eu não posso levar meu celular. Até para você ter um tempo seu. Você sabe, né, já estou assim, virando alguns cabos na minha vida, mas o celular eu levo mais por uma segurança pessoal, né? Precisa ligar alguma coisa, né? Vai que alguma moça quer me pegar, quer me namorar, Kátia, me socorre e tal. Mas tem o outro lado, né? Estou andando de bicicleta e eu já atendi o telefone andando de bicicleta e tomei um tombo. Eu já passei da idade de tomar tombo, não é verdade? Então eu paro o meu exercício, falo, pastor, eu tenho que tomar cuidado, porque eu já estou tendo raiva de pastor, estou criando uma aversão. A gente precisa aprender. Eu digo que eu estou meio tarde para aprender certas coisas, para mudar certos hábitos, não é? Mas nós precisamos fazer isso, né? A palavra, ela continua. Não se amolde, renove-se, transforme-se. Nós estamos aqui pedindo a Deus um reavivar de certas coisas. Mas há coisas na nossa vida que, para elas serem reavivadas, depende das nossas escolhas, depende das nossas decisões, não é? Deus é que diz assim, transforme-se então, tome a rédea do processo, né? Separe esse tempo na sua vida. Amém, Neto? Vou pedir para você curvar a cabeça e você orar, você falar com Deus. Tenha um momento agora de quietude, de uma oração muito pessoal. Talvez você possa, motivado por essa simples palavra, esse versículo, você possa tomar algumas decisões agora. Faça isso. Na minha vida eu tenho aprendido que é o que eu decido que funciona. Ouvimos, e as coisas não mudam. Por quê? Porque a gente não abraçou, a gente não decidiu.
a gente não recebeu o recado de Deus. Às vezes a gente precisa só dizer simplesmente: Pai, me perdoa, porque na minha insanidade, na minha correria, na minha meninice, eu tenho deixado de lado o que é mais importante, o que vai fazer com que eu olhe sempre para a tua vontade, dizendo: oh, coisa boa, que maravilha, como é bom, obrigado, Senhor. Fale com Deus. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Nesse amor tão grande, eleva-me amar-te. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
Amém, queridos. Bom dia a todos. Graça e paz para o seu coração. Dormiram bem? Ou meia boca? Dormi muito bem, graças a Deus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem de Ti, nossa capacitação vem do alto, que o Senhor realmente nos guie. Continue, Senhor, como o Senhor já tem feito, nos dando do trigo fino, do mel que escorre da rocha. Leva-nos aos lugares altos em Ti, a experimentarmos realmente a plenitude da Sua vontade, a plenitude da bênção do Evangelho. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, porque o Senhor já nos tem dado todas as coisas, o Senhor tem nos amado com um amor eterno. Senhor, e nessa manhã, mais uma vez, celebramos as Suas muitas misericórdias. Obrigado, elas são as verdadeiras causas de não sermos consumidos, destruídos. Mas obrigado, porque o Senhor é aquele que tem perdoado os nossos pecados, aquele que tem nos guiado nos nossos conflitos. Nós te louvamos, Senhor, pela sua bondade, pela obra que o Senhor tem feito em cada um dos nossos corações. Senhor, e mais uma vez, libera sobre as nossas vidas a sua palavra, aquela que procede da sua boca, que para ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava orando e eu senti de continuar aquela conversa de ontem. A gente começou falamos um pouco sobre aquela famosa batalha de Refidim, quando estrategicamente aquela configuração que Deus deu para Moisés, um alinhamento entre as gerações, uma reconciliação profunda entre as gerações, o coração dos pais se convertendo ao coração dos filhos aos pais, como essa foi a chave realmente da vitória de uma batalha que tinha começado muitas gerações lá atrás. E eu gostaria de voltar então um pouco na gênese do problema. Se tem um livro na Bíblia assim que eu valorizo demais, é o livro de Gênesis. Porque quando você quer ser eficaz, quando você quer resolver as coisas, a gente sempre precisa de pensar em termos de Gênesis, porque pessoas têm uma Gênesis, não é? Tudo tem um início, pessoas têm raízes, problemas têm raízes, conflitos têm raízes, inimizades têm raízes, e quando a gente volta nas raízes, então realmente nós podemos ser efetivos, interagir com as verdadeiras causas dos problemas, dos conflitos. E é muito interessante, assim, eu penso que essa guerra que explodiu lá em Refidim entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, obviamente que essa guerra não precisaria de ter acontecido se realmente as coisas tivessem sido resolvidas, não é? Mas é muito interessante quando a gente pensa assim nessa questão dos dons, porque é aí que a gente quer chegar, não é? É impressionante que até eu frequento muito o mundo missionário, não é? É mais a minha praia, não é? A minha plataforma ministerial é uma base missionária, um centro de treinamento, e a gente procura, todo esforço missionário ele acaba redundando nisso, ou você fortalece uma igreja, ou você implanta uma igreja onde não existe, não é? Mas essas coisas sempre têm que andar muito juntas. Mas é impressionante, o que mais, por exemplo, tira pessoas de missões
por incrível que pareça, não é sustento, né? Porque quando a gente fala assim em missões, no missionário, na realidade do missionário, não é? A gente sempre pensa muito na questão de sustento. Mas o que mais tira pessoas de missões, por incrível que pareça, não é finanças, não é sustento, são relacionamentos. São conflitos de relacionamento, são problemas de relacionamento que as pessoas acabam não superando. E eu acho que isso não é diferente também no contexto de uma igreja. O que mais reprova pessoas no ministério de forma geral sempre acaba sendo relacionamentos. Inclusive, a gente sabe que o sustento missionário, ele tem tudo a ver com isso, não é? Com a sua capacidade de construir e sustentar relacionamentos. Se você é uma pessoa que realmente sabe lidar com os relacionamentos, dificilmente você vai ter dificuldade com problema de sustento, né? Mas é interessante quando a gente pensa assim, para a gente chegar onde nós queremos chegar. Tudo começou lá com Abraão, e Abraão foi, eu diria assim, um apóstolo visionário. Normalmente as coisas sempre começam com um visionário, não é? Os visionários são essas pessoas criativas, apostólicas, não é? E eu acho muito interessante a maneira como Deus discipulou Abraão. E Deus, vamos dizer assim, o ponto de contato, o sentido que Deus mais ativou em Abraão foi a visão dele. Então, sai da sua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Veja bem, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele nem sabia o lugar que era, né? Como se diz, ele não sabia para onde ir, ele só sabia com quem ele ia. Depois Deus manda ele olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo isso que você está enxergando é seu, é sua herança. Veja bem que isso demonstra que ele enxergou muito mais do que os olhos físicos. Deus estava ativando a sua visão. Depois ele fala, olha para os céus, né? Olha para a areia do mar, conta as estrelas do céu. Eu já ouvi alguns teólogos dizendo que era de dia. Eu não sei que base que eles têm para isso, mas assim será a sua descendência. Uma descendência espiritual, estrela dos céus, que eu acho que até diz respeito a nós, mas uma descendência física, areia do mar. Mas sempre ativando o sentido da visão. A gente tem aí Abraão, esse visionário. Depois veio Isaque, o pioneiro da visão do seu pai, porque o visionário é aquele que estabelece a herança, não é? Então Deus deu para Abraão realmente uma terra, um espaço. Terra tem muito a ver com autoridade, não é? Você ter poder sobre um território, esse é o conceito de autoridade. E Isaque foi esse pioneiro da visão do seu pai, um incansável desentupidor de poços, porque às vezes para você tomarmos posse da herança dos nossos pais, não é? E o conceito de herança na Bíblia é um conceito assim muito arraigado, muito forte. Olha, às vezes nós vamos ter que desentupir muitos poços até a gente se estabelecer nessa herança, estabelecermos nessa terra que Deus está prometendo, não é? Uma terra boa. Depois, lá na frente, Josué conquistou a terra de Canaã, que emana leite e mel, não é? E aí vem os filhos de Isaque, que é Esaú e Jacó. E é muito interessante como a gente observa assim, o desenvolvimento, a maneira como Deus vai alinhavando essa questão dos dons, do perfil motivacional. Vem um visionário, vem Isaque, que foi um apóstolo que desenterrou os poços, e depois vem Esaú e Jacó. E eu diria aqui, isso tem muito a ver, Esaú tem muito a ver com o ministério apostólico e Jacó tem muito a ver com o ministério pastoral. Nós vamos desenvolver isso e como isso pode se tornar uma zona de conflito, não é?
eu penso uma das questões muito relevantes no contexto da igreja, a questão não é só você saber, não é, a sua área de convergência, a sua identidade vocacional, mas os relacionamentos ministeriais. É impressionante como que quando as pessoas têm índoles vocacionais distintas, é a partir daí que os conflitos começam realmente a acontecer, a florescer, não é? Então, eu acho que é muito oportuno a gente pensar aqui no perfil motivacional de Esaú e Jacó, o ministério apostólico e o ministério pastoral, respectivamente. E eu diria que esses são os dois, sem querer desprezar os outros ministérios, mas são os ministérios essenciais, não é? Porque o apóstolo é o pioneiro, é o cara que começa, não é? É a pessoa que toma a decisão de romper as fronteiras, de falar, olha, eu vou começar algo, eu vou colocar um alicerce onde ninguém nunca colocou, não é? Eu vou alcançar essa situação que é inalcançável, eu vou alcançar esse povo que não foi alcançado ainda, é o pioneiro. O ministério apostólico lida essencialmente falando com pioneirismo. E depois que você implanta algo, que você implantou uma igreja, obviamente você precisa de alguém para lidar. Você precisa de um ministério pastoral, um ministério apostólico e o ministério pastoral. Quando a gente vai olhando aqui na situação da família de Abraão, não é? Aí vem os filhos de Jacó, vem os filhos de Esaú. Em relação aos filhos de Jacó, alguns problemas sérios acontecem, né? Acontece o genocídio dos siquemitas. Isso faz com que eles tenham que fugir daquela terra que eles estavam já, vamos dizer assim, tomando posse dela, por causa desse genocídio. Realmente, eles tiveram que fugir da terra, ir para outro lugar, porque estavam correndo risco de vida, não é? É importante lembrar também o que aconteceu lá atrás com Abraão, que foi algo muito sério, não é? Porque talvez numa das maiores provas da vida de Abraão, ele acabou fugindo de uma situação que ele tinha que enfrentar. Eu não sei, talvez muitos de vocês já passaram por isso. Deus te chama para Deus te dá um chamado, você vai para aquele lugar, e de repente, quando você chega no lugar que Deus te mandou ir, você começa a passar necessidade. Tem fome na terra, não é? Tem fome na terra. E Abraão então veio para o sul, para o Neguebe. Do Neguebe ele foi buscar apoio aonde? No Egito. E quando chega no Egito, ali realmente, ou seja, o pai da fé já está tropeçando na incredulidade. Aí vem uma pequena mentira, né? Uma meia mentira e tal, que faz com que algo terrível aconteça, porque Sarai vai parar no harém de Faraó. E esse negócio foi um negócio tão sério, gente, que Deus começou a mandar praga lá no reino de Faraó, não é? Até que Faraó tenta descobrir o que está acontecendo, tem algo grave acontecendo. Olha, você está com a mulher do profeta. Imagina, quando Abraão toma um sermão de Faraó, não é? Quando a mula fala, o galo canta, é porque o negócio já está feio, não é? Mas ali aconteceu um casamento de Israel com o Egito. Sarai foi para a cama de Faraó. Depois uma egípcia vai para a cama de Abraão. Agar vai para a cama de Abraão. Olha o casamento acontecendo, não é? Mais na frente, motivados por inveja, os enciumados, né, de José, os irmãos conspiram no seu fratricídio. Por fim, venderam José lá para os ismaelitas. O que eles não sabiam é que o destino de José seria o destino deles. Então, acaba que Israel fica todo aquele tempo lá no Egito sendo tratado, né? Não tem jeito, tem certas
linhas que nós cruzamos que mais cedo ou mais tarde a conta chega, a fatura vai chegar, não é? 400 anos de castigo no Egito. Ao invés de avançar, eles vão para o estaleiro, uma profunda reforma, precisariam superar o amargo sabor da injustiça para nunca mais praticá-la, e a chance de construir uma sociedade justa e amorosa vai nascer então só depois de todo esse tratamento. Mas eu quero me ater com você a esse conflito aí do Esaú e Jacó. Olha só, se você quiser, você pode abrir aí em Gênesis 25, de 21 a 34. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Esaú significa cabeludo, né? Casca grossa. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, e a Bíblia fala assim, aqui começa já a aparecer o perfil motivacional deles. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaac, é Gênesis 24, 25, né? Tá. Isaac amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Então, olha só, presta atenção nisso aqui. O cansaço, diz ele, o cansaço. Talvez é uma das maiores provas, eu diria, não é só do ministério apostólico não, mas do ministério pastoral, o cansaço. Né? Estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, é uma história triste, né? Que vem de um conflito, vem de um relacionamento que dá a entender que era muito ruim, não é? Eu fico pensando, imagina se Jacó estendesse a destra da comunhão para o seu irmão, dizendo: não, meu irmão, você está cansado, não é? Você está a ponto de morrer, eu tenho sustento, tomo sustento. Gente, a história do mundo seria outra, mas não é o que está acontecendo aqui. Na verdade, aqui a gente não sabe quem foi pior do que quem, né? Se quem vendeu, se quem comprou. Rapaz, o negócio aqui é uma tragédia, é uma verdadeira tragédia, e acaba realmente terminando mal para ambos. Pior para Esaú, porque às vezes o problema não é só os erros que nós cometemos, mas é como nós lidamos com a correção de Deus na nossa vida. Você sabe que uma das coisas que mais me impactam, porque a gente que trabalha com aconselhamento, que interage com os bastidores da vida de muita gente, né, a gente já não se assusta com muita coisa, porque se ouve tantas histórias. Mas se tem uma coisa que às vezes é difícil, é quando você vê pessoas que têm tudo para dar certo, naquele momento que elas precisam de ser corrigidas, as pessoas realmente empinam a carroça. A pessoa não se submete à correção, não se submete, não aceita, de forma alguma, muito pelo contrário.
não é? A pessoa endurece. E foi isso, na verdade, o que aconteceu aqui com o Esaú. Mas aqui a gente começa a observar duas coisas que eu acho que são muito importantes na vida de todos nós, não é? Tirando isso aqui da realidade de Esaú e Jacó, que é o perfil vocacional e a índole moral. São coisas bem diferentes, não é? Quando a gente fala do perfil vocacional, nós estamos falando do dom, chamado. Eu normalmente, quando eu ensino sobre dom, eu falo de 3 tipos de dons. Não sei se isso faz sentido para você, mas tem dons que eles são vocacionais. São esses dons sem arrependimento, não é? Deus colocou aquilo em você. Igual você pergunta assim: é fácil para um passarinho voar? Não, não é fácil, porque isso está na natureza dele. A estrutura dele foi feita para voar. Então tem dons que nós recebemos que eles estão em nós. E se você não usar para a glória de Deus, você vai usar para a glória do diabo, para quem quer que seja. Mas aquilo está em você, é seu, é irrevogável, é sem arrependimento. São dons vocacionais. Agora, tem dons que nós adquirimos, não é? Tem habilidades que você pode adquirir, não é? Alguns aprenderam a andar de bicicleta, né? Uns andam melhor, outros pior, né? Alguns aprenderam a jogar futebol, alguns aprenderam a tocar o violão, sei lá, não é? Você pode adquirir dons. Tem dons que são adquiridos, e tem uns dons que eu falo assim, os dons manifestantes, não é? Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, não é? Principalmente ali no capítulo 12, não é? Capítulo 14, ele começa a falar sobre os dons do Espírito. Quer dizer, os dons não são nossos, eles são dons do Espírito Santo e eles se manifestam para aquilo que for útil. Por exemplo, se você começa a fazer visitas diárias no hospital, você começa, todo enfermo que aparecer, você começa a orar. Apareceu um enfermo, você ora. Apareceu, você ora. Você vai orando, orando. Talvez você orou pelo enfermo, em vez do cara ser curado, ele até morreu, né? Mas você não desiste, né? Você continua orando. Daqui a pouco, aquela capacidade começa a fluir na sua vida. É impressionante, não é? Quem ensina muito, de repente, você vai ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra profética, aquilo vai fluindo. Agora, se você não exercita a responsabilidade, o dom não vai se manifestar nunca. Ele está ali, ele está esperando a nossa ação, não é? Então, são 3 tipos de dons. O que nós estamos falando aqui é mais esse perfil vocacional. Perfil vocacional e a índole moral. É um negócio interessante, porque é até assim, quando a gente estuda sobre Esaú e Jacó, tem algumas declarações que até nos deixam um pouco confusos em relação a isso que é bem delicado, né? A presciência de Deus. Quando Paulo, lá em Romanos, primeiro ele fala, né, em relação a Esaú e Jacó, teve um princípio que é uma lei da grandeza, que fala assim: o maior servirá menor. E depois ele emenda com um outro versículo dizendo assim: amei a Jacó, aborreci Esaú. Mas esse amei a Jacó e aborreci Esaú, isso está em Gênesis ou está lá em Malaquias? Está em Malaquias. Veja bem, depois de todas as escolhas que Jacó fez, não é? Quando eu falo Jacó, estou falando da nação, né? O Israel fez, que os descendentes de Esaú fizeram. Então chegou num ponto que Deus falou: olha, amei a Jacó, porque nós vamos ver como Jacó se submeteu ao tratamento de Deus. Aborreci Esaú. Havia uma lei da grandeza, não é? Porque na Bíblia sempre funciona assim: aquele que quer ser o maior, seja o que sirva, não é? Jesus não serviu Adão, sim ou não? Jesus serviu Adão, a humanidade. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
de muitos. Quando a gente vai examinar o perfil moral de Esaú e Jacó, a gente percebe índoles muito diferentes. Jacó, a índole de uma pessoa que se submeteu ao tratamento de Deus. E pensa num cara que sofreu na vida, inclusive Jacó fala, foram poucos, o que ele chamou assim, dias felizes. Foram poucos os meus dias felizes. Pensa num cara que foi tratado. Encontrou o seu jogo manipulativo na liderança de Labão, porque se Jacó era esperto, Labão era PhD, não é? Então, 20 anos no seminário, no reformatório do pastor Labão, não é brincadeira, é tratamento de choque, não é? Foi um tratamento de choque, mas realmente Deus o transformou. Pensa num cara transformado, não é? Foi Jacó, mas Esaú não. Então, a índole moral de Esaú, nós vamos ver, foi bem ruim. Quando a gente pensa no perfil vocacional, veja bem, não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. É o seu dom que te escolhe. Eu pessoalmente, não sei se isso faz sentido para você, mas eu não acredito numa predestinação para a salvação, não acredito. Mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Para a salvação não acredito, porque a Bíblia fala que qual que é a vontade de Deus? Que todos se salvam, que nenhum se perca. Como é que Deus vai predestinar uns para o céu e outros para o inferno? Como é que Ele vai julgar esses que Ele predestinou para o inferno? Gente, isso vai totalmente contra a natureza e o caráter de Deus. Agora, eu acredito numa predestinação para a vocação. E é muito importante, por isso que para a gente, vamos dizer, entrar nessa predestinação, porque somos feitura sua, como é que é o versículo lá? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, veja bem, tem aí um planejamento vocacional, tem um plano ministerial que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Lógico que o cumprimento desse plano vocacional tem tudo a ver com a nossa índole moral, com as escolhas que nós vamos fazer. Mas vamos ver então esse perfil vocacional. Esaú, a Bíblia fala assim, olha as características. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Então aqui, determinado pela sua aparência, pela sua história e suas aptidões, a gente vê aqui o ministério apostólico. Nasceu primeiro, o primogênito, a incorporação do ministério apostólico, missionário, pioneiro, o que aplana o caminho, o que remove montes, preenche os vales, abre a picada, desbrava as trevas, estabelece alicerces. Isso é o ministério apostólico. O empreendedor. Às vezes, muitos apóstolos que estão num contexto eclesiástico, eles acabam até se tornando, vamos dizer, grandes empresários. Normalmente, a grande maioria dos empresários, a hora que você vai ver, o cara tem um perfil motivacional apostólico. O cara é desbravador. O cara sabe começar do nada uma coisa e fazer aquilo dar certo. Ele persevera. Então, nasceu primeiro. O ministério apostólico são essas pessoas que têm uma unção de criatividade. Quando a Bíblia fala sobre as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem tampouco subiu ao coração humano, não é? Essa unção de criatividade,
Ministério apostólico é isso, é você romper fronteiras. Às vezes você está rompendo fronteiras intelectuais, você está rompendo fronteiras geográficas, né, literalmente falando. Às vezes você está rompendo fronteiras teológicas, ministeriais. Você está tendo uma visão, uma ideia que ninguém nunca teve antes. Uma das principais características do perfil apostólico é criatividade. É aquela pessoa que às vezes está um passo na frente da sua geração. O cara está enxergando o futuro. Nasceu o primeiro. Ele também, o ministério apostólico, ele ajuda outros a nascer. Então a Bíblia fala sobre o calcanhar de Esaú. Ou seja, os seus caminhos, as suas escolhas trazem à luz novos ministérios, novas perspectivas, ajuda outros ministérios a nascer. Como é que Jacó nasceu? Impulsionado pelo calcanhar do seu irmão. Isso é um ministério apostólico. Fala que ele era cabeludo, nada contra os carecas, tá bom? Mas o sentido aqui de cabeludo é isso, é ter pele grossa, ser resistente, resiliente, mais preparado para os invernos ministeriais, suporta as intempéries, o mau tempo. O apóstolo, o missionário, rapaz, o cara aguenta tudo. Eu lembro, a primeira vez que eu estive em Angola, o país estava em guerra. A gente tinha uma equipe lá desbravando, implantando um trabalho lá em Angola. Rapaz, quando eu comecei a ver como aquela equipe vivia, os perigos que eles estavam enfrentando, em todos os sentidos, de cair nas mãos dos guerrilheiros, doença, fome, os caras estavam enfrentando cada coisa, que eu falei assim, rapaz, eu acho que eu não sou crente não, misericórdia, eu entrei numa crise de salvação. Mas é impressionante como o ministério apostólico, os caras têm pele grossa, aguenta as intempéries mesmo, não é? Caçador, a Bíblia descreve Esaú como sendo caçador, um guerreiro, perito em armas, corajoso, empreendedor, estrategista, tático, rastreador, silencioso, objetivo, certeiro. Tudo isso descreve o perfil, o ministério apostólico. Agora vem o perfil moral de Esaú, que aqui foi o problema, não é? Tanto é que você vê que esse perfil motivacional dele era o que agradava o pai. Ele agradava o pai. A sua caça agradava o pai, não é? Quando Deus vê um ministério apostólico em ação, cruzando fronteiras, alcançando um povo que não era alcançado, Paz, isso realmente agrada o coração do Pai. Foi o que Jesus fez, não é? A encarnação de Jesus. Ele desceu do céu, assumiu forma humana, né? O maior missionário de toda a história. Mas o perfil moral de Esaú, ele queria a herança da primogenitura, mas não queria a consagração da primogenitura. E ele não encontrou lugar de arrependimento, não foi porque não havia, mas porque ele optou pela amargura. Ele não aprendeu a humildade, não aprendeu com os seus erros, ele transferiu a sua culpa para outros, ele desistiu, Esaú desistiu de uma vida quebrantada de forma agressiva, desonrando seus pais da pior maneira possível, tornando-se imoral, fornicário, profano. Ele começou a fornicar com as hetéias só para espezinhar os pais, de tão amargurado que ele ficou. Então, o pior do perfil moral é quando a pessoa não se deixa corrigir. A amargura é o maior inimigo do arrependimento. Por que pessoas não se arrependem? Por que elas não encontram um lugar de arrependimento? Só tem uma explicação: amargura. A amargura enfeitiça a pessoa, canaliza ela para a rebelião. Ou se arrepende ou fica amargurado.
os dois não coexistem. Quando a gente olha já o perfil de Jacó, o perfil motivacional, como é que a Bíblia descreve Jacó? Homem sossegado que habitava em tendas. Nasceu depois, já é o segundo filho. E, olha, de certa forma, por um lado, principalmente numa cultura que privilegia o primogênito, né? Você ser o segundo filho, nem sempre é muito simples. A prova de ser menos amado. Normalmente o segundo filho ganha as coisas de segunda mão. Sim ou não? E se você é o terceiro, aí você já ganha de terceira mão. Vai passando de um para o outro. Então o ministério pastoral, de certa forma, gente, o ministério pastoral, eu não estou diminuindo o ministério pastoral por causa disso, porque eu vou te falar. Vocês são pastores. Não é brincadeira você cuidar de uma igreja, não. Não é um negócio simples, não. Mas o ministério pastoral, de certa forma, é o resultado do empreendedorismo apostólico. Mas são pessoas que sabem dar continuidade, precisa de impulso, incentivo, né? Jacó nasceu com a sua mão agarrada no calcanhar do irmão. Mas era impressionante a capacidade de Jacó, quando você vai vendo o desenvolvimento do dom de Jacó, é impressionante as revelações que Jacó tinha de Deus, no sentido de cuidar das ovelhas, de multiplicar as ovelhas, de sarar as ovelhas. Quando você estuda a história de Jacó lá com Labão, a Bíblia fala que por mais de 10 vezes o Labão mudou o salário do Jacó. Tipo assim, Jacó, agora vou te, depois de 14 anos trabalhando pelas esposas, né? Finalmente ele ia ter um salário. Por isso que eu costumo dizer que Jacó era jocumeiro, não é? 14 anos sem salário. Mas jocum é assim, a gente, não é, você paga para ser missionário. Aí depois começou a ter o salário. Jacó, está vendo aquelas ovelhas, aquelas bem pisteadinhas ali? São as suas. Jacó pegou aquelas ovelhas, daqui a pouco as ovelhas estavam tudo forte, curada. Aí o Labão, Jacó, rapaz, olha, eu acho que essas ovelhas não vai dar mais para ser sua, não. Me passa a sua igreja e assume aquela outra lá, porque ali só tem umas ovelhas muito pisteadas. Aí ele assumia aquelas ovelhas, as ovelhas estavam tudo forte. Rapaz, olha, você sabe que o pasto todo é meu, então assim, essas aqui também não vai dar para ser sua, não, assume aquelas outras. E assim foi mudando o salário dele. Mas era impressionante, você lembra? Quando aí estabeleceram quais seriam as de Jacó e quais seriam as de Labão. Então, eu não entendo muito bem aquilo, mas tem um princípio, quando ele descascou as varas de álamo, e quando as ovelhas iam dar cria, ele colocava as varas. Isso tem a ver de você conceber de acordo com uma visão, olha o poder de uma visão, não é? E as ovelhas nasciam com a genética das ovelhas que pertenciam a Jacó. Pensa num cara assim, que começou a mudar a índole, a essência, uma pessoa que tinha uma capacidade profunda de curar as ovelhas, de mudar a essência delas. Pastor Jacó, homem da casa. Então ele sabia multiplicar as ovelhas. O pastor é focado, dedicado, nutridor, incentivador, consolador, conselheiro, parceiro, incentiva uma cultura de cuidado, apegada ao lar, à família, administrador. A gente vê tudo isso em Jacó, o dom pastoral. Então veja bem, um dom apostólico e um dom pastoral. São dons bem
diferentes. O caçador e o cuidador. São dons bem diferentes. E aí vem esse fracasso de Esaú. O fracasso do ministério apostólico. Irmãos, em qualquer igreja, em qualquer denominação, é muito importante a gente ter a pluralidade dos dons. Porque se nós queremos crescer, se nós queremos cumprir o ID, nós precisamos muito do ministério apostólico. Não é? E veja bem, não é pegar um dom em detrimento do outro. Todos os dons são importantes. E isso é maturidade eclesiástica. É você saber realmente conviver e investir em pessoas que têm um perfil motivacional totalmente diferente do seu, sem entrar em conflito. Não querer cobrar que aquela pessoa seja o que ela não é, o que Deus não determinou que ela fosse. Que, infelizmente, não foi o que aconteceu nessa história desses dois irmãos. Mas a gente vê aqui 3 pontos críticos do empreendedorismo, da vida missionária. Porque às vezes você está num contexto de igreja, mas você tem uma pegada missionária. Já conversei muito com o bispo Antônio. Você não é um cara que tem uma pegada missionária, uma veia apostólica. Isso é fundamental. Nós temos que chegar em lugares onde o evangelho ainda não chegou e precisa de chegar. Não é qualquer um que vai fazer isso, não é? Mas Deus sempre vai ter as pessoas que têm esse perfil. Então, 3 pontos críticos do empreendedorismo. Primeiro, a fadiga do campo. A fadiga. Você lembra que o Esaú saiu para aquela batalha, para aquela caçada, e olha, quando você fala de pioneirismo, assim, você está falando de muito trabalho, porque você é o iniciador. E quando você inicia, quando você sai para uma caçada, às vezes você não conhece bem aquele território, nem sempre você vai encontrar a caça tão facilmente, não é? Principalmente quando a gente pensa em termos missionários, a pressão das batalhas espirituais, toda tarefa pioneira, missionária, empreendedora envolve você romper resistências, não é? De repente, você está, inclusive, abrindo o mundo espiritual naquele lugar. Eu lembro de um estudo no campo de implantação de igrejas. A gente tinha uma escola de implantação de igrejas, e é um negócio curioso, não é? Eu fiquei até surpreendido com isso, essa questão. Qual que é mais fácil? Você abrir uma igreja onde já tem muitas igrejas, ou você abrir uma igreja onde não tem nenhuma igreja? Em qual desses 2 lugares a igreja vai crescer e se sustentar mais rápido? Onde já tem muita igreja ou onde não tem nenhuma? Mas é muito mais fácil essa igreja crescer quando você planta uma igreja onde já tem muita igreja do que onde não tem nenhuma. Porque ali o céu já está aberto. Eu não estou falando de você abrir uma igreja para tirar membros de outras igrejas, não. Eu estou falando de você alcançar os perdidos daquela região. Então, quando você fala do ministério apostólico, você vai ter que romper muitas estruturas espirituais. Ontem nós falamos, você vai ter que abrir os portões do inferno naquela região. Então, evangelismo, intercessão, discipulado, relacionamento, são tarefas conquistadas com muito esforço, muito desgaste. A fadiga do campo. Então, quando Esaú voltou daquela caçada, o que a Bíblia fala? Que ele estava cansado. Cansado. Inclusive, às vezes, é até importante a gente fazer um discernimento entre cansaço e estresse. Cansaço vem de um esforço intenso. Estresse vem de um esforço inútil.
E quando você vê aqui, Esaú, ele estava lutando por algo que ele já tinha, que era a aprovação de Isaac. Cansaço, você vence com descanso. Você cansou? Descansa. Agora, estresse, você só vence com mudança. Você tem que resolver coisas dentro de você. A fadiga do campo. Esse é um ponto crítico no ministério apostólico. Por isso que na Jocum a gente só considera um missionário depois que a pessoa tem pelo menos 7 anos de experiência missionária. Antes de 7 anos, tudo bem, o cara está ali, mas a gente não considera esse cara um missionário. 7 anos. Um outro ponto crítico são os resultados aparentemente pequenos ou ausentes. Irmãos, esse é o preço do pioneirismo, porque apesar de todo o esforço, você volta para casa sem a caça. A Jocum tem uma base ali em Porto Velho, e muitos projetos com os índios lá no coração do Amazonas. Estava conversando com uma missionária, são os apóstolos de verdade, né? Esses são apóstolos mesmo. E esse casal é um suíço casado com uma brasileira. Essa tribo que eles estavam trabalhando, só para aprender a língua deles, para conseguir comunicar o evangelho de forma que eles entendessem, foram 8 anos. 8 anos. Eles já estavam mais ou menos uns 15 anos para começar a ter os primeiros frutos. Rapaz, não é qualquer um que aguenta isso não. Quantos membros tem lá na igreja que você está implantando lá naquela tribo lá dos passa-fome que vocês estão? Ah, tem 3 membros. Vocês estão lá há quanto tempo? 15 anos. Pioneirismo. Isso é pioneirismo. Muitos lugares, sabe o que acontece na realidade? O pioneiro vem, o cara desbrava, faz, acontece. E depois, lógico, né? Vem o pastor, implanta a igreja explode. Mas quem é que pagou o preço? O apóstolo, o pioneiro. Alguém desbravou aquilo. Né? Alguém desbravou. E isso, às vezes, os resultados pequenos ou ausentes, isso às vezes é mais desgastante que a própria fadiga do campo. Porque se você está no campo, por mais que você está fadigando, cansando, e é cansaço mesmo, mas se você tem muito resultado, você fica empolgado. Mas o problema é que você não tem resultado. Noé, depois de 120 anos de pregação, a igreja dele tinha 7, 8 com ele. Mas ele preservou a raça humana. E o terceiro ponto crítico aqui é a falta de identificação e apoio. Os conflitos de relacionamento, o sentimento de abandono, a indignidade de estar passando por necessidades de cunho básico. Veja bem, Esaú, o cara estava a ponto de morrer, o cara não tinha o que comer, o cara estava exausto. Pressões espirituais, que muitas vezes vêm por falta de cobertura, falta de apoio. Então, quando ele chega lá, diante do seu irmão, que era o pastor, ao invés do pastor investir no missionário, o que o pastor fez? Olha, tá bom, eu até te dou o sustento, mas você tem que me vender a sua herança. Trabalha aqui na igreja mesmo, fica por aqui, abre mão do seu chamado, eu te dou o sustento. Gente, eu não sei ali quem foi pior do que quem, como eu disse, se quem comprou, quem vendeu, mas era um relacionamento muito ruim. O problema todo foi esse relacionamento. E aí vem os 3 pecados de Esaú. Ele desprezou a primogenitura, a sua consagração a Deus, não é? A sua herança, a amargura e depois a desonra aos pais, com a fornicação. Se tem uma coisa que arrebenta tudo na vida de uma pessoa, gente, é desonrar pai e mãe.
Se você quer ir bem na vida, honra os seus pais. Sejam pais mesmo, físicos, pais ministeriais, honra os pais, né? Tem que honrar. Mas eu fico pensando, puxa vida, o que teria acontecido se Jacó oferecesse de graça aquele guisado para Esaú, né? Então, não tem jeito. Eu penso que todo perfil motivacional, todo dom, todo chamado vai ser provado. Nós vamos ser provados, gente. E o que aconteceu é que, infelizmente, Esaú estava diante da maior prova da sua vida e, infelizmente, ele fracassou, barganhou a sua herança. Isso trouxe sobre ele realmente consequências gravíssimas. Inclusive, os seus descendentes acabaram sendo extirpados da face da terra. No final, Esaú se tornou Edom, ou seja, vermelho. A palavra Edom significa vermelho. Assumiu a identidade do guisado, né, que foi o preço pela sua primogenitura. E o Jacó, depois de um longo tratamento, Deus foi tratando com ele, suas motivações foram consertadas, e no processo de reconciliação com Esaú, ele acabou assumindo a sua identidade, que foi príncipe de Deus. Mas se você perceber aqui, sabe o que aconteceu? O que dá a entender é que o propósito de Deus era que Esaú, o que significa essa primogenitura? Linhagem messiânica. Esaú, ele deveria, vamos dizer, ser aquele por quem Deus ia levantar uma nação apostólica, que ia ser o seu agente missionário entre as nações do mundo. Jacó era um homem da casa, o pastor, mas acabou que eles fizeram um X. O apóstolo, na verdade, se amargurou e saiu totalmente do propósito de Deus, e o pastor acabou assumindo um papel apostólico. Eu não sei se você já percebeu que, como que Israel, os descendentes de Jacó, como que eles sempre tiveram uma visão bairrista do reino de Deus. Já percebeu a dificuldade que Israel sempre teve com os gentios? Quando você vê lá até Pedro, né, quando Deus mandou ele na casa de Cornélio, rapaz, foi uma guerra para Deus convencer Pedro. Baixa lençol, Pedro, está aí, mata e come. Não, Senhor, é imundo. Não chame imundo aquilo que eu purifiquei. A dificuldade que o povo de Israel sempre teve com os gentios. E o plano de Deus sempre foi as nações. Sempre foi. Mas a visão bairrista. A visão apostólica é uma visão mais holística. A visão pastoral é lógico, uma visão mais pessoal, uma visão mais cuidadora. Isso é natural, não é? Então, Esaú, depois de se vender, tornou-se amargurado. E Jacó, depois de comprar, submeteu a um longo processo de correção, não é? A gente vê 3 provas ali na história de Jacó. Primeiro, 7 anos trabalhando por Lia, porque quando ele vai fugido de Esaú, chega lá em Labão, ele se apaixona por Raquel, e o pai dela, Labão, estabelece o dote. Olha, o dote são 7 anos de trabalho. E quando ele trabalha aqueles 7 anos, na noite de núpcias, só para você entender a malignidade desse Labão, ele foi capaz de trair a sua filha na noite de núpcias. Ao invés de Raquel estar na cama com Jacó, quem que foi para a cama dele? A irmã mais velha. Não, você vai ter que trabalhar mais 7 anos.
Olha o enganador sendo enganado. Eu sempre falo, rapaz, para cada Jacó, Deus tem um Labão. Às vezes você está reclamando do seu líder, mas ele só é um espelho, né, para você se enxergar. Né? 14 anos, depois vem trabalhando pelo salário, mas ele passou nas provas. E chegou num ponto que, inclusive, Deus, depois de 20 anos, Deus falou com ele: não, Jacó, agora você pode ir embora. Acabou seu tempo aqui, essa fase acabou. Eu arranquei de dentro de você o Labão. E Jacó, então, assumiu o seu propósito. E o plano de Deus fluiu. Linhagem do Messias. Eu não sei se essa foi a melhor forma desse plano todo ter acontecido, mas foi dessa forma que aconteceu. Mas eu fico pensando, puxa vida, e se fosse com Esaú? Se Esaú fosse essa índole moral de quebrantamento, apostólico, caçador, visionário, rompedor de fronteiras, criativo. Gente, imagina uma nação missionária com essa índole. É difícil a gente saber, né? Mas a história aconteceu dessa forma. Então, a transgressão de Esaú, a transgressão de desprezar o melhor de Deus, o que a gente chama de profanação. A Bíblia fala de pessoas que perderam a primogenitura, como Adão, Caim, Esaú. São histórias muito tristes que envolveram pecados sérios e tramas terríveis. A primogenitura, como nós falamos, é o melhor de Deus, é o seu plano A, o chamado original. Significaria para Esaú tornar-se um patriarca da linhagem messiânica, a parte mais importante da herança espiritual. Lógico que Deus teria um propósito tremendo para Jacó também. Quando nós falamos de grandes posições no reino de Deus, nós também estamos falando de grandes provas. E é muito importante entendermos, gente, que o nosso ministério vai ser provado. E quando a prova começou a vir, Esaú simplesmente cedeu, desprezou sua herança, né? A gente vê aqui que as mais terríveis armadilhas, por incrível que pareça, vêm de pessoas íntimas, não é? Quem que deu a rasteira em Esaú? O irmão. Depois, quando a gente olha como esse plano se deu lá na frente, com o apoio da mãe, é um negócio terrível, uma trama terrível. A traição não é um inimigo fácil de se vencer, porque o conceito de traição, e é o pior golpe que um relacionamento pode sofrer, o conceito de traição tem a ver com intimidade. Por exemplo, você não pode ser traído por uma pessoa que você não conhece. O máximo que você pode ser enganado. Traído você só pode ser por uma pessoa de dentro. E essa traição levou Esaú, como Hebreus fala, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, algumas lições aqui para a gente terminar. Lições acerca da transgressão de Esaú. Quando nós começamos a sacrificar a nossa primogenitura. Primeira lição: o imediatismo em relação ao sustento e a falta de tolerância pode nos levar espiritualmente a péssimas escolhas. Esse imediatismo em relação ao sustento, principalmente aqueles que estão iniciando o ministério, vão passar pela prova do sustento, não é? Quando ele fala: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá o direito de primogenitura? Precipitou feio, ele queria resolver isso de uma forma imediatista e fez uma escolha altamente comprometedora. Segunda lição: quando nós desprezamos o melhor de Deus, podemos sofrer perdas irreparáveis que traumatizam o nosso
destino. Veja bem que muitas vezes nós estamos no ministério e as coisas não estão fáceis, estão difíceis, mas por incrível que pareça, às vezes nós somos felizes e não sabemos. Deus está cuidando, não é? Eu vejo no nosso contexto lá missionário, tem gente que às vezes sai da Jocum por causa de sustento e tal, a gente entende, né? Aí depois a pessoa começa a falar, rapaz, olha, aquela época que eu estava na Jocum, hoje eu olho para trás, rapaz, eu era feliz e não sabia. Era impressionante, eu tinha tudo que eu precisava. E o cara achava que estava passando necessidade, né? Terceira coisa, quando as necessidades físicas falam mais alto que a herança espiritual, nós estamos semeando a longo prazo muita frustração. Desprezar o chamado de Deus pode produzir uma amargura crônica, quando você sai da vontade de Deus. Gente, a vida perde o sabor, perde o sentido, perde a tonalidade. E aí vem muitas infelicidades. Esaú tornou-se amaldiçoado. A sua descendência acabou sendo exterminada. Veja bem que algumas escolhas erradas no ministério, gente, pode nos custar tudo. Tudo. Principalmente quando nós vamos ver, envolvem questões morais, porque a vida do pastor está ligada com a sua moral. Quarta coisa, quando se perde a primogenitura, amargura e rejeição nos assolam. Às vezes muitas pessoas estão revoltadas como um efeito colateral de desprezar aquele plano original de Deus. Esaú se tornou um cara revoltado, se rebelou contra os seus pais, tornou-se fornicário, profano, inspirado pela amargura. Às vezes o problema da rebelião da pessoa é que ela já sacrificou o plano de Deus na vida dela há muito tempo. A coisa é outra. Quinta coisa, quando você se vende espiritualmente, barganhando o chamado de Deus, você toma a forma daquilo que te comprou. Há uma permuta de identidade. A Bíblia explica, não é, que quando você confia num ídolo, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos que neles confiam. Há uma permuta de identidade com o ídolo. Veja bem que Esaú tornou-se Edom. Ele virou o prato de lentilha. Às vezes a gente vê, sei lá, né? Vê alguns apóstolos aí que você olha para o cara, você vê um cifrão. O cara tomou a forma daquilo. É impressionante, o cara toma a forma. Esaú assumiu as características do guisado de lentilhas. Seu pseudônimo tornou-se Edom, vermelho. Nós tomamos a forma e a fama daquilo que barganhamos pelas promessas de Deus. E por fim, pessoas que desagradam a Deus acabam caindo na imoralidade. Essa é uma conclusão, uma lição muito, muito séria aqui. Muitos pastores hoje, é impressionante, gente, a quantidade de pastores que caem no adultério. E quando você vai ver essas histórias de adultério, o problema não foi nem tanto a imoralidade, primariamente falando, mas foram pessoas que elas vieram desagradando tanto a Deus, que daqui a pouco cai numa cilada dessa. Olha só o que a Bíblia fala. Cova profunda é a boca da adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. Você está entendendo que às vezes a imoralidade, o adultério é a consequência de uma vida de desprezar a vontade de Deus? É secundário, não é um problema primário. É um problema secundário. E foi o que aconteceu com Esaú. Pensa num cara que tinha tudo para dar certo, mas que deu errado. Esses dois irmãos, Esaú e Jacó,
ministério apostólico e ministério pastoral. Eu gosto dessa figura porque essa é a figura, inclusive, do Novo Testamento, da igreja primitiva. Quais são os dois tipos de igreja que mais se evidenciam no livro de Atos? Uma igreja viajante e uma igreja local. Sim ou não? Viajante e local. Paulo, Silas, né? Se você vê todo aquele ministério apostólico, aqueles que foram sendo separados para o Espírito Santo como igreja viajante, os apóstolos. E eles foram implantando igrejas locais. Tinha as pessoas que iam assumindo essas igrejas, iam organizando essas igrejas. Gente, é algo altamente sinérgico, ministério apostólico e ministério pastoral. É sinérgico, é poderoso. Mas é um campo de conflitos. A gente tem que ter muita maturidade para superar os conflitos que acontecem dentro desses perfis ministeriais. Eu acredito que muitos de nós aqui temos um perfil pastoral, outros têm um perfil empreendedor, apostólico. E é muito importante a gente saber investir uns nos outros. Qual que é a chave para vencer a batalha de Refidim? Relacionamentos. Relacionamentos. Uma reconciliação entre as gerações. Uma reconciliação entre os ministérios. Jacó se convertendo a Esaú. Esaú se convertendo a Jacó. Quando nós entendemos essa diversidade de Deus, e a sabedoria de Deus não é uniforme, é multiforme, é a multiforme sabedoria de Deus, e como igreja nós funcionamos dessa forma, respeitando a diversidade, a singularidade. Quando você estuda lá em Josué, quando a Bíblia fala sobre a lei do altar, não é? As pedras não poderiam ser trabalhadas a ferro. Isso significa que você tem que respeitar a singularidade ministerial daquela pessoa. O que é presidir? Presidir é você colocar a pessoa no lugar certo. Não tem a ver com reter autoridade, monopolizar autoridade, mas delegar autoridade. Colocando as devidas pessoas, as devidas coisas nos devidos lugares. O presidente, o bom presidente, sabia, é o cara que não aparece. Porque o corpo funciona tão bem que ele não precisa de aparecer. Ele só orquestra a sinfonia. Ele só orquestra. Sabe colocar as pessoas. Eu sempre falo, tem duas formas de você edificar: torre ou altar. Torre é tijolo. É o que aconteceu em Babel. É aquela reprodução, um crescimento em série. Todo mundo igualzinho ao outro. Um achatamento da identidade. Altar. As pedras não são trabalhadas a ferro. Pedras vivas. É o conceito da universidade. Ou seja, diversidade na singularidade. A coisa funciona. E dessa forma, realmente a vontade de Deus se expressa. Amém? Curva sua cabeça um pouco. Senhor, nós te louvamos pela maneira como o Senhor nos fez. Obrigado porque o Senhor já colocou em nós tudo aquilo que nós precisamos em termos de dons. O Senhor já colocou, já fez um bom depósito nas nossas vidas. E o mais lindo, Jesus, é que o Senhor nos liberta para sermos nós mesmos, confortavelmente. Nós não precisamos de querer ser como um outro é. Nós queremos ser a pessoa que o Senhor criou para que nós sejamos.
e queremos também respeitar a forma como o Senhor criou as outras pessoas, discernindo isso que Paulo falou, que há diversidade de dons, há diversidade de operações, há diversidades de ministérios, mas é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor que opera tudo em todos. Nós oramos por essa unidade que destranca os portões do inferno, que causa o avanço da igreja, para que ela chegue onde ela tem que chegar, até os confins da terra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, move-nos nessa dimensão de maturidade e sabedoria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar a irmã Raquel, sua esposa Raquel. Raquel, por favor. Pastor Marcos Cote, ele vai retornar agora à tarde, depois do almoço e as suas atividades. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a Deus pela vida dele. Quantos são gratos a Deus pela presença do pastor Cote entre nós? Alguns pastores já querem que o irmão volte no próximo congresso, ano que vem. E a gente vai ver se isso vai ser possível. Eu queria convidar o bispo Tito. Por favor, bispo, fazer uma oração para o pastor Marco. Vou pedir que você estenda a sua mão para abençoar a vida dele, o trabalho dele, o ministério dele, e agradecer a Deus, por ele ter permitido que ele estivesse entre nós, nos abençoando nesses dias. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, e pode ser uma palavra comum, mas nós queremos agradecer do profundo da nossa alma, do nosso coração, por tudo que nós recebemos. Foi derramado sobre nós um óleo do Espírito. A brasa que estava se apagando foi soprada pelo Espírito. Reacendeu em nós um desejo maior de te servir, de sermos, como foi dito aqui, desbravadores, sim, pioneiros, sim, mas também pastores. Muito obrigado pela vida e pelo ministério deste casal. Muito obrigado, Pai, pelo que Ele nos deixou experimentar neste pouco espaço de tempo que passamos juntos. Mas que o Senhor renove também as suas forças, que o Senhor amplie os seus horizontes, que o Senhor acrescente mais e mais, Senhor, calor nesse coração, dando sabedoria, entendimento e esta capacidade de traduzir em palavras as tuas verdades. Nós abençoamos Raquel, nós abençoamos pastor Cote, e nós te agradecemos pelo privilégio dele ter compartilhado esse tempo conosco, nós pastores desta nova igreja, desta pequena igreja de Nova Vida, mas uma igreja também visionária, uma igreja que procura enxergar além dos seus limites. Muito obrigado por este momento e por esta manhã tão especial, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao casal, que Deus abençoe vocês. Amém. Gente, às vezes acontece comigo em congresso que a gente vai junto, Deus me dá uma palavra para a igreja. E
enquanto eu estava ali, eu quero passar isso aqui pela fé para vocês. Eu vi o slogan Nova Vida, né? E dentro da palavra que o pastor ministrou aqui, né? A renovação da mente nos renova, né? E vida nova, Bíblia velha, não é isso? Quanto mais você busca a palavra e conhece a palavra, se renova a sua vida. Mas eu lembrei da história da águia, que a águia, quando ela fica velha, o bico endurece e ela tem duas opções, porque ela não consegue mais pegar o alimento: ou ela morre de inanição, ou então ela bate o bico na rocha para se ferir. E se ela faz isso, nasce um novo bico e as suas forças são renovadas e a sua visão também. Então é essa palavra que eu tenho para vocês, pastores, que às vezes a gente fica tão endurecido naquilo que você já sabe, que a gente acaba morrendo pela própria boca, né? E às vezes Deus vai desafiar vocês a novos projetos, novas visões. E a Bíblia mesmo fala isso: os velhos sonharão, porque Deus quer que vocês renovam as forças, a visão, o propósito, para que vocês possam não só renovar em vida, mas também dar alimento para o povo que vocês lideram. Essa é a palavra que Deus tem. Eu creio que Ele vai fazer isso na vida de vocês. Amém?